Olá e bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, olha, vamos mergulhar num assunto que toca a todos, acho eu. O telemarketing ativo. Ah, sim. Aquelas chamadas. Exato. Aquelas chamadas que nunca vêm a calhar, não é? Sim. Que tentam vender-nos qualquer coisa. Uma experiência universal, quase. E para guiar a nossa conversa, temos aqui um artigo, já com uns anitos, 2007, mas com um título que diz tudo. Telemarketing ativo, ninguém merece. É um título direto, sem dúvida. Pois é. E apesar de ser de 2007, as questões que levanta, bem, parece que foram escritas ontem. O nosso objetivo, pronto, é pegar nos argumentos do Zogby, tentar perceber porque é que ele já dizia naquela altura que esta abordagem direta ao consumidor podia ser um verdadeiro tiro no pé para as marcas. Ok, vamos lá ver isto. Exatamente, e acho que o ponto fulcral aqui que o Zogby explora bem é essa tensão, essa luta entre querer vender já, agora, e o impacto que isso tem a longo prazo, na imagem da marca. Quer dizer, será que o lucro imediato compensa o risco de irritar a maioria das pessoas que são contactadas? É um dilema antigo, mas ele põe o dedo na ferida. Sem dúvida. E o ponto de partida dele, o argumento central, é mesmo a natureza intrusiva disto tudo. Ele não tem papas na língua. Não, não. Começa logo com uma pergunta básica. Você gosta de falar com estranhos? E a partir daí constrói a ideia de que, bem, a coisa piora muito quando esse estranho liga para a nossa casa ou para o telemóvel sem ser convidado. Uhum. E em horas que não lembram a ninguém, só para vender. Ele vê isso como uma violação do nosso espaço. Sim, essa palavra invasão é chave no texto dele. E não é só a interrupção do momento, é o próprio contacto não solicitado. E ele toca num ponto curioso, Qual? a dificuldade que as pessoas sentem em desligar, em dizer não, obrigado e acabar a chamada. O artigo fala em fica difícil se desvencilhar. Ah, sim. Aquela pressão social. Exato, um desconforto em ser assertivo, mesmo que o outro seja o intruso. E a pergunta que ele lança, qual a obrigação que temos em dar satisfações a um intruso estranho, serve mesmo para isso, para sublinhar que não houve consentimento, que a interação é forçada, quase que nos põe na defensiva em nossa própria casa. É verdade. E isso leva-nos àquela justificação clássica das empresas que o Zogby, classifica como míope. Aquela dos números. Ah, os famosos 10%. Esses mesmos. Ah, mas conseguimos 10% de vendas. E acham que isso prova que funciona. Mas a resposta do Zogby no texto é brutalmente honesta. Burrice. Os outros 90% não aceitaram a invasão e ainda ficaram com ódio da marca. Pois, Aqui é que a análise deles se torna mesmo interessante. Não acha? Não é só dizer que chateia. É quase quantificar o estrago. exatamente. E aí é que está o nó da questão de custo-benefício para ele. Zogby diz preto no branco. O telemarketing ativo não vale o custo-benefício se pensarmos na marca além das vendas. Uhum. A ideia dele é que olhar só para os 10% é perigoso. Ignora o impacto negativo, esse tal ódio da marca, nos outros 90%. E esse impacto, bem, pode não ser fácil de medir como as vendas, mas corrói a reputação, diminui a lealdade. Pode levar a publicidade negativa. Precisamente o passa-palavra negativo. Portanto, na visão dele, o dano na reputação junto da maioria pode ser muito maior que o lucro imediato dos 10%. Ele está a defender uma visão mais holística, mais a longo prazo. Sustentabilidade da marca acima da transação pura e dura. E ele não fica só na teoria. Dá exemplos concretos, mesmo sendo o artigo de 2007. Fala de empresas de telecomunicações da altura que usavam táticas muito agressivas. A expressão dele é forte. Empurravam seus produtos a torto e a direito. Sim, lembro-me dessa parte. E o mais incrível, que mostra bem a falta de critério, é que tentavam vender a quem atendesse. Não importava se era o titular da linha ou se podia decidir alguma coisa. Lá está. Isso mostra bem a tal miopia de que ele fala. O foco é vender, 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 sem querer saber quem está do outro lado, nem o contexto. É quase um assédio comercial na perspectiva dele. Completamente. Uma insistência que ignora a pessoa. Uhum. E para nos fazer sentir mesmo o absurdo da coisa, ele usa uns cenários hipotéticos, muito provocadores. Quase que inverte os papéis. Ah, sim, esses são ótimos. Propõe, por exemplo, que o consumidor peça o número pessoal do operador e diga, olhe,
ligue-lhe mais logo, fora do seu horário, pode ser? Sim. Ou então, ainda mais direto, pedir para falar com o presidente da empresa, porque nós também temos o nosso peixe para vender. São geniais esses cenários, porque expõem a falta de equilíbrio na relação, o desrespeito que está implícito na chamada não solicitada, aquilo que parece normal para a empresa ligar para um estranho a qualquer hora, torna-se obviamente ridículo quando invertemos. Claro, Ajuda a criar empatia, não é? Pela via do absurdo, questiona as normas. mas o artigo não é só crítica, também aponta caminhos. O que é fascinante é que ele sugere alternativas para empresas que querem contactar pessoas novas com quem não têm relação. Ele recomenda canais menos invasivos. Quais eram mesmo? Ele fala, por exemplo, do correio tradicional ou da internet. O ponto-chave, segundo ele, é que nestes meios a pessoa recebe a informação e reage bem no seu tempo, como quiser. Sem pressão. Exato. Pode ler, pensar, ignorar ou decidir contactar. O controlo fica do lado do consumidor. A expressão que ele usa, que não as deixem de saia justa, é perfeita. Evitar o constrangimento é uma abordagem de respeito pela autonomia da pessoa. E essa ideia de autonomia liga-se bem à visão dele sobre a boa propaganda, como ele chama. Ele não é contra a publicidade, Não, de todo. mas defende que a função dela devia ser estimular o interesse e fazer com que o consumidor tome a iniciativa, que seja a pessoa a procurar a marca, e não o contrário. Precisamente. A publicidade cria o desejo, informa, desperta curiosidade. Mas o passo seguinte, o contacto, deve partir do consumidor. Isto leva-nos ao que ele considera a verdadeira vocação do bom telemarketing. Que é? O telemarketing receptivo. Ok, explica lá melhor. Qual é a diferença e porquê é que ele acha isto bom? Para o Zogby, o telemarketing receptivo é o sistema que a empresa tem para receber o consumidor de braços abertos quando ele decide ligar, porque viu um anúncio, tem uma dúvida, precisa de ajuda ou quer comprar. Ah, ok. Faz sentido. Nesse cenário, o telemarketing é um serviço. A equipa está lá para ajudar, facilitar e fechar um negócio que ambas as partes querem. A diferença fundamental na lógica do Zogby é quem começa. No receptivo é o consumidor, o que já implica interesse e consentimento. Certo. No ativo, para o consumidor final, B2C, a iniciativa é da empresa, muitas vezes sem ser pedida e, por isso, potencialmente invasiva e má para a marca, segundo ele. O receptivo constrói pontes, o ativo B2C arrisca-se a queimá-las antes de existirem. É uma distinção importante, sim, com grandes implicações. Mas ele abre uma exceção, não abre? Reconhece alguma situação limite. Sim, faz uma ressalva. Para as instituições de caridade. Ele reconhece que, muitas vezes, estas organizações têm orçamentos muito limitados. Pois, e podem sentir que o telefone é a única ferramenta que têm para angariar fundos. É uma concessão, vá. Mas é engraçado que mesmo aí ele não lhes dá um passo livre. Ah, não? Não. Ele sugere no texto que mesmo essas instituições podiam ser mais criativas, procurar formas de contacto que, mesmo sendo diretas, fossem menos disruptivas, talvez, mais alinhadas com a causa. Portanto, mesmo na exceção, ele mantém a linha de pensamento. E há outra distinção-chave que ele faz no fim do artigo, não é? Sim, fundamental. A diferença entre o B2C, negócio para consumidor, e o B2B, negócio para negócio. Certo. Ele argumenta que o telemarketing ativo, que ele critica tanto no B2C, pode funcionar perfeitamente bem no contexto B2B. Entre empresas. E porquê é que ele acha isso? O texto explica. Ele não detalha muitas razões, mas podemos inferir pela lógica geral. No mundo empresarial, as chamadas comerciais fazem parte do dia-a-dia, não é? Sim, faz parte do trabalho. Exato. Receber uma chamada de um fornecedor, mesmo que não estejas à espera, acontece num contexto profissional. A pessoa está no trabalho, em horário de trabalho, e o assunto é profissional. A noção de invasão de privacidade é diferente. Percebido. As expectativas são outras. São outras. Um gestor numa empresa pode até achar útil ser informado sobre um novo serviço, mesmo sem ter procurado. A dinâmica não é a mesma da pessoa em casa no seu tempo livre. A crítica do Zogby foca-se mesmo na invasão do espaço pessoal. Portanto, para ele, a ferramenta em si, o telemarketing ativo, não é má. O problema é usá-la no público errado, os consumidores finais. Aí é que se torna contraproducente. O contexto muda tudo. Ok, então, resumindo a ideia do Zogby neste artigo de 2007, telemarketing ativo para o consumidor comum é
Uma estratégia arriscada para a marca, intrusiva, desrespeitosa e baseada numa métrica de sucesso, a taxa de conversão, que ignora o dano nos outros 90%. Exato. A comparação com um trote no telefone é dura, mas passa a mensagem da irritação e da falta de valor que as pessoas sentem. No fundo, é um apelo ao respeito pelo consumidor, a pensar a longo prazo e não só nas vendas de hoje. Perfeito. E essa análise, sendo de 2007, deixa-nos aqui com uma base interessante para pensar no agora, não é? Já passaram quase 20 anos. É a verdade? O mundo mudou tanto. Pois, a tecnologia digital, as comunicações, a própria preocupação com a privacidade de dados, RGPD, LGPD, redes sociais a dominar, influenciadores, e-mail marketing super avançado, notificações push. Como é que tudo isto impactou os argumentos do Zogby? Essa é a grande questão, não é? Será que aquelas preocupações com a intrusão ainda são válidas? Ou até mais válidas agora com a nossa vida tão digital? Ou será que as ferramentas digitais permitem abordagens mais personalizadas, menos invasivas, se forem bem usadas? É aí que a coisa fica complexa. Por um lado, podemos pensar que a intrusão só mudou de forma. Em vez do telefone, talvez hoje seja a publicidade online que nos persegue, o retargeting. As notificações constantes? Exatamente. A intrusão fica mais subtil, talvez, mas está em todo o lado. Mas, por outro lado, há quem diga que as empresas mais espertas aprenderam a lição do Zogby. A importância do marketing de permissão, do conteúdo que atrai. Do inbound marketing? Isso, construir relações com base no interesse mútuo. A questão é, onde é que estamos hoje, na prática? Será que a maioria das empresas aprendeu a respeitar o espaço do consumidor? Ou só encontraram formas tecnologicamente mais sofisticadas de continuar a empurrar os seus produtos, como dizia o Zogby? Fica a pergunta no ar. Uma boa reflexão tendo em conta esta análise de 2007. Sem dúvida.